Muito bem, rapaziada, vamos iniciar a nossa cobertura da rodada desse domingo, falando sobre o jogo que abriu a rodada de hoje, que foi o duelo entre o líder da Conferência Leste, Detroit Pistons, contra o Cleveland Cavaliers, que foi o líder do Leste ano passado. Nesse ano, a realidade é um tanto quanto diferente, né, para dizer o mínimo. Cleveland jogava em casa, então tinha a vantagem da quadra, tinha a vantagem da torcida. O jogo rolou nessa tarde, terminou agora há pouco, e terminou com uma suada vitória do Detroit Pistons, né, jogando fora de casa. O Pistons bateu a equipe do Cavs por 114-110. Não foi um jogo fácil, muito longe disso, inclusive, né? Foi um jogo onde Detroit enfrentou muitas dificuldades, especialmente na parte ofensiva, né? O ataque do Pistons não fluiu bem, tá? Não fluiu. Teve um ou outro momento onde o ataque produziu bem, né? O segundo quarto do Pistons ofensivamente foi muito bom, né? Mas aí muito por conta do individual do Dennis Jenkins, que foi uma coisa impressionante. O cara no segundo quarto, ele meteu simplesmente 21 pontos. 21 pontos no segundo quarto. 6 de 6 no perímetro. Uma coisa impressionante o que ele jogou. Dos 47 pontos que o Pistons marcou no segundo quarto, 21 foram do cara. Então, a produção do Pistons no segundo quarto, ela foi muito mais por conta do Danny Jenkins do que de um fluxo ofensivo maravilhoso. Porque não foi, né? O ataque do Pistons o jogo inteiro foi um ataque travado, aquele ataque modorrento, né? Aquele ataque modorrento. Mas no segundo quarto teve ali o Danny Jenkins surgindo, e aí foi muito não, né? Foi totalmente graças a esse segundo quarto que o Pistons foi pro intervalo na frente. O Pistons fechou o primeiro quarto perdendo por 9. O Pistons nos últimos 5 minutos do primeiro quarto só marcou 2 pontos. Mérito da defesa do Cavs, que fechou bem o primeiro quarto, mas muito demérito do ataque do Pistons, que foi totalmente insalubre. Só que aí no segundo quarto, o Danny Jenkins fez o que fez, impressionante, e aí Detroit conseguiu a virada, foi pro intervalo vencendo por 10, mas aí, na volta do intervalo, as coisas voltaram a se complicar, né? O ataque do Pistons começou muito mal o terceiro quarto, muito mal, assim, o time basicamente viveu de uma ou outra bandejinha ali do Cade e das idas dele pro lance livre. Basicamente foi isso que sustentou a produção do ataque do Pistons. O Cavs soube se aproveitar disso, capitalizou bem em cima disso e conseguiu buscar o empate, chegando ali no final, do quarto. Só que aí, de alguma forma, o Pistons conseguiu retomar a liderança, conseguiu retomar a vantagem. Muito por conta da defesa. A defesa do Pistons, diferente do ataque, foi muito bem durante todo o jogo. Durante todo o jogo a defesa do Pistons foi bem, muito bem. A Isaiah Stewart, um monstro na defesa, inclusive. Precisamos começar a falar mais sobre a Isaiah Stewart na briga por deploy, viu? Com o Wembanyama podendo ficar inelegível se perder mais 3 jogos, o Isaiah Stewart é um nome muito forte pro deploy. Eu sei que hoje os favoritos, tirando o Wemby, seriam Chet e talvez o Aman Thompson, mas eu coloco o Isaiah Stewart muito bem posicionado nessa briga. Pra mim, o Isaiah Stewart, ele não deve muita coisa pro Chet não, tá? Eu acho que o Chet tem um impacto maior do que o Isaiah Stewart na defesa, mas não é muita coisa não, viu? O Isaiah Stewart, ele tá tendo um impacto gigante nessa defesa do Pistons, e nesse jogo ele foi fundamental, especialmente no clutch, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. No terceiro quarto, o que, assim, eu falei que alguma coisa fez o Pistons terminar na frente, mas essa alguma coisa foi a defesa. A defesa conseguiu bons stops, a defesa conseguiu forçar turnovers. Inclusive, turnovers foi um problemaço do Cavs hoje. O Cavs sofreu demais com turnovers. Ao todo, o Cavs cometeu, 17 turnovers. Foi muita coisa. E o Pistons soube capitalizar muito bem em cima dos turnovers, né? O Pistons forçou 17 e conseguiu gerar, a partir desses turnovers, 17 pontos. Então conseguiu capitalizar bem. E aí o Pistons fechou o terceiro quarto ainda na frente, né? Fechou o terceiro quarto vencendo por 5. No começo do quarto período, o Pistons deu uma desgarrada, né? O Pistons chegou ali nos últimos 6 minutos vencendo por 12.
De novo, muito por conta da defesa e também por conta de algumas bolinhas de 3 ali do Javonte Green. Javonte Green foi muito bem no último quarto, veio muito bem do banco. Aí o Pistons chegou nos últimos 6 vencendo por 12, só que entrando nos minutos finais, nos 2, 3 minutos finais, o Cavs reagiu. O Donovan Mitchell botou o time nas costas. Donovan Mitchell, que é um dos líderes da NBA em pontos em clutch time e um dos líderes em pontos em quartos períodos, e também é um dos líderes da NBA em pontos por jogo, um dos cestinhas da liga. Ele apareceu ali na reta final, conseguiu ali uma sequência muito boa de infiltrações, de bolas de 3, conseguiu uma roubada de bola gigante que acabou virando 2 pontos na transição, e aí entrando ali nos 2 minutos e meio, ele diminuiu a diferença para 4 pontos. Faltando 1:16, o Darius Garland achou um floaterzinho que diminuiu para 2. E aí, velho, a pressão veio forte. O ataque do Pistons não conseguia fazer nada. O Cade Cunningham não conseguia achar nada. O Cade, ele ficou o segundo tempo inteiro forçando bandeja, porque era o que dava certo. Só 2 coisas deram certo no ataque do Pistons no segundo tempo. As tentativas de infiltração do Cade, que a maioria não virou bandeja, mas muitas viraram idas ao lance livre, aí ele conseguiu ir bem no lance livre. E as bolas de 3 do Javonte Green no quarto período. Foram as únicas coisas que funcionaram no ataque do Pistons no segundo tempo. E aí, velho, quando o Cavs começou a produzir mais, quando o Donovan Mitchell começou a ter uma produção maior, o ataque do Pistons não conseguiu acompanhar. Até que, depois de uma tentativa de arremesso do Dennis Jenkins, que acabou dando aro, o Ausar Thompson conseguiu o tapinha, conseguiu o rebote ofensivo, que virou 2 pontos pro Pistons, que colocou o time 4 pontos na frente. Aí veio uma defesa incrível do Isaiah Stewart pra cima do Donovan Mitchell, trancando o Donovan Mitchell. E aí nos lances livres, o Dennis Jenkins foi muito bem, não vacilou, converteu os lances livres, que selaram, que garantiram a vitória do Detroit Pistons fora de casa. Detroit chega a sua 26ª vitória na temporada, 26-9 de campanha, se mantém na liderança da Conferência Leste, mas assim, é muito importante que o Pistons entenda, que a diretoria, que o GM entenda que esse time precisa de reforço e precisa de reforço no ataque. A defesa do Pistons ela é muito boa. Ela é muito boa. A defesa passa longe de ser um problema. O ataque precisa de reforço. Esse time precisa de mais arremessadores. O Cade Cunningham precisa de ajuda. E se por acaso, surgir uma oportunidade de mercado por um jogador capaz de criar o próprio arremesso, Detroit tem que aproveitar, mano. Tem que aproveitar. Se surgir a chance de pegar um Andrew Wiggins da vida, Detroit tem que aproveitar, porque esse time implora por shot creators. Esse time implora por arremessadores. Falta, Seja um Andrew Wiggins, seja um Klay Thompson que pintar no mercado. Detroit tem que ir atrás, mano. Tem que ir atrás. O próprio Anthony Davis, que tá no mercado aí, são nomes que a diretoria tem que monitorar. Porque se esse Pistons quiser brigar a Vera por final de conferência, vai precisar ter um ataque melhor. Eu não tô falando de ter o melhor ataque da NBA, não. Tô falando de ter um ataque que consiga produzir, que consiga fluir, que não dependa 100% da defesa. O Pistons, guardadas as devidas proporções, me lembra o Thunder. O Thunder é outro time que precisa de reforço no ataque. Apesar de ser o melhor time da NBA, melhor campanha e tudo, atual campeão, o time do Thunder não é um time perfeito, não. Ofensivamente, o Thunder tem suas falhas. É um time que, quando é obrigado a trabalhar mais em meia quadra, quando é forçado a arremessar mais de 3, quando o jogo de transição não funciona e tudo, cara, o Thunder tem dificuldades. Pega os jogos contra San Antonio, foi isso. San Antonio forçou o Thunder a arremessar mais de fora, fechou o garrafão, cuidou bem da bola, então não cedeu muitas transições. E o ataque do Thunder parou. Ano passado a mesma coisa. No playoff, o ataque do Thunder travou em vários momentos. E o Pistons me lembra um pouco o Thunder, guardadas as devidas proporções. É um time que também, a produção ofensiva depende muito da defesa. Da defesa conseguir stops, da defesa conseguir forçar turnovers, da defesa conseguir forçar um arremesso errado para conseguir sair em transição. É um ataque que depende muito de uma noite boa do Cade Cunningham. Hoje foi um caso atípico. Hoje o Cade, e aí é aquilo, Quem abriu o box score vai achar que o Cade fez um puta jogo. Vai olhar e vai falar, caramba, mano, o Cade Cunningham, porra, jogou 37 minutos, 27 pontos,
7 assistências, só um turnover, pô, jogou pra caralho. E não. Não foi um grande jogo do Cade. O torcedor do Pistons vai concordar. Cara, o Cade forçou muito arremesso, forçou muita bola contestada. E a maioria não caiu. Tanto que dos 22 arremessos que ele tentou, ele só acertou 7. Ele acabou produzindo bastante pontos por conta das idas ao lance livre, que ele foi 11 vezes, acertou os 11. Mas não foi um grande jogo do Cade, entendeu? Não foi um grande jogo do Cade. A diferença do Pistons pro Thunder, uma das diferenças, é que o Thunder tem um cara que é capaz de botar o ataque nas costas e entregar 30, 35 pontos no jogo com eficiência altíssima, que é o caso do Shai. O Cade, mesmo sendo muito bom, ele não é o Shai, entendeu? Então, esse Pistons precisa melhorar o ataque, mano. Precisa urgentemente melhorar o ataque. Eu sei que a defesa, né, a galera fala, né, a defesa te dá títulos. E realmente, a história recente da NBA mostra que grandes defesas, normalmente, né, chegam longe. E o Pistons tem uma grande defesa, mas você precisa ter um ataque funcional. E o ataque do Pistons nesse jogo e em vários outros jogos também não foi funcional. Não foi funcional. Então, o ponto é, o Pistons é um time muito bom, é o líder do leste com muito mérito, tem um excelente franchise player, tem uma excelente defesa, tem o Isaiah Stewart que desponta como candidato a DPOY, mas esse time precisa de mais poder de fogo, precisa de mais arremessadores, e precisa de shot creators. Pelo menos mais um shot creator. É muito legal ver o Danny Jenkins despontando, fez um grande jogo, 25 pontos pra ele. Grande jogo entre aspas, tá? Porque depois do segundo quarto, ele não fez muita coisa não. Converteu os lances livres ali no final, mas o jogo dele parou ali também, né? Parou ali. Mas enfim, esse time precisa de reforços. Obviamente que as lesões têm um impacto grande, né? Eles estão sem Tobias, estão sem Caris LeVert, né, e tal, Jalen Duren também, então é óbvio que isso influencia muito, mas esse time precisa ir pro mercado, Pelo lado do Cleveland, mais uma derrota, 17ª derrota do Cavs, a 9ª jogando em casa, um jogo onde o Donovan Mitchell demorou pra aparecer. O Donovan Mitchell ele foi aparecer mesmo no quarto período. Mas, sim, o primeiro tempo dele abaixo, o terceiro quarto dele também não foi lá essas coisas. O quarto período dele foi muito bom, mas demorou pra aparecer. Terminou com 30 pontos, mas demorou. Darius Garland fez um jogo fraco o jogo Darius Garland, horroroso no perímetro, inclusive o perímetro do Cavs hoje, 14-42, não é lá um aproveitamento dos melhores, né? Se não fosse o Sam Merrill, o aproveitamento do time do Cavs teria sido horrível, né? O Sam Merrill matou 5 dessas 14 bolas de 3. Aí você teve Jalen Tyson arremessando 1 de 5, Darius Garland 0 de 7, DeAndre Hunter 2 de 5, né? O próprio Donovan Mitchell 3 de 10. Os mais eficientes arremessando de 3 do Cavs foram o Mobley, que arremessou 2 de 3, com pouco volume, e o Sam Merrill, que teve muito volume no perímetro e teve alta eficiência. De resto, o perímetro do Cavs ficou abaixo, os turnovers foram... Eu acho que foram o grande problema do Cavs na partida. Enfim. Não foi um bom jogo do Cavs. O time mostrou poder de reação no quarto período. Fechou bem o primeiro quarto por conta da defesa. Mas, de resto, foi um jogo abaixo. O segundo quarto foi muito danoso, né? Foi muito danoso pro time. E aí, quando reagiu, já era meio tarde. O Donovan Mitchell também ali no final errou um lance livre que, poderia ter mudado o jogo. E é isso. Mais uma derrota. O Cavs segue aí com a campanha extremamente medíocre. E é isso. O que você achou do jogo? Manda aí nos comentários. Concorda que o Pistons precisa ir pro mercado? Que o Pistons precisa de reforço? Comenta aí. Se gostou, por favor, deixa o like, se inscreve no canal. Tudo aquilo lá que você sabe que tem que fazer. Usa o cupom SWISH10 lá na Centauro para garantir um desconto de 10% na sua compra. E valeu! Valeuzão, a gente se vê. Valeuzão, olha aí, que expressão velha, né? Pô, valeuzão, meu. Mas valeuzão. A gente se vê mais tarde com mais pós-jogos. A gente se vê aí durante a noite, durante a madrugada. Grande abraço, valeu, beijo e tchau.